Daí, é a continuação. Então, agora nós espíritas, graças a Deus, a gente é bem aberta nesse sentido, né? De não cobrar nada. Tem uma mulher na televisão, eu não gosto quando ela diz que ela é espírita, porque ela faz consulta lá, digo, olha, meu marido está chegando meia-noite, ele fica jogando. Ela dá consulta ali na frente de todo mundo e diz que é espírita. E você sabe quem é? Não sei se ela ainda anda por aí, faz tempo que eu não a vejo. E também não anda assim de televisão. E você vê como é que a turma não sabe. Eu gostava quando houve aquele caso do João de Deus, a mídia não dizia o espírita, ela dizia o médium, que é pura verdade, né? Estava verdadeira a notícia. Ele é médium, eu digo é porque ele é vivo ainda, ele é médium, só que ele não era espírita, ele usava, explorava a mediunidade, né? Como todo mundo ficou sabendo. E graças a Deus eles não diziam o espírito, eles diziam o médium João de Deus, a mídia divulgava. Mas quem não sabe, já liga para o espiritismo. Aí, como a gente costuma dizer vulgarmente, aí o espiritismo paga o pato, né? Tudo que não presta espiritismo paga o pato, mas isso também não nos importa, importa a nossa consciência, o nosso modo de agir, a nossa vontade de fazer como o Evangelho nos pede, e é isso que nos basta, e é isso que nós vamos responder. E aqui também fala da mediunidade gratuita. Vendilhões do tempo. Aqui não tem nada do Evangelho da mediunidade, mas aqui tem. Chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos banqueiros e as cadeias dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móveis algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração em todas as partes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. Aqui está em Marcos capítulo 11, versículo 18, e Mateus 21, 13 e 15. Então, é outro caso, né? Aqui quando você vê a autoridade que ele tinha, né? Ele nem frequentava o templo. E chegou lá e pôs ordem. Da autoridade que ele tinha. Mas os fariseus não gostaram. Já ficaram de olho nele. Já vinham de olho nele há muito tempo, né? Então, é mais uma vez que a gente não deve usufruir vantagem da nossa mediunidade. Nós tivemos, como eu falei há pouco, o exemplo do Chico e muitos outros médios que têm nos dado o exemplo, porque para a gente ganhar o nosso pão de cada dia, a gente vai trabalhar fora, vai trabalhar, ganhar o pão de cada dia pelo soro do rosto, né? E não usufruir dos dons que nos é dado para trabalhar, para ajudar Jesus nas tarefas que Ele conta conosco. Com quem Ele vai contar, né? Hoje em dia. Por exemplo, eu digo muito assim, que, por exemplo, quem segue só a Bíblia fica preso só dos profetas antigos. Eles esquecem que está cheio de profeta moderno. O Chico não foi profeta, o Kardec não foi profeta. Quantos tem aí que são profetas, se a gente for entender o significado de profeta, que é maior profeta do que Chico? Foi, né? Acho que os antigos nem chegaram a tanto quanto o Chico. E a obra do Chico foi
fabulosa, foi muito importante para nós, para o nosso exemplo, para o nosso conhecimento. Então, o que eu quero dizer, já o assunto já está praticamente esgotado, da gente não cobrar, não usufruir vantagem, não querer sentar na frente, mas eu gosto de sentar na frente. Quando eu vou assim, eu gosto de sentar, mas não é para me exibir não é para me exibir, porque a gente ouve melhor, né? E assim, a gente não, esse sentar na frente, não é bem o sentido de você sentar, se tem um lugar na frente, a gente senta na frente. É da gente não querer, assim, tomar uma posição melhor do que os outros. Não querer se sobressair, não querer ser, sei lá, se vai descer. É desse sentido. Porque os ensinamentos de Jesus, ele tinha aquilo que aparentemente era, mas tinha algo mais por trás, no sentido que a gente deve prestar muita atenção nas parábolas de Jesus, porque sempre tem uma nuance a mais, além daquilo. Por exemplo, tem uns fatos que ocorreram com Jesus, por exemplo, na apresentação da moeda, né? Os fariseus já querendo pegá-lo de jeito, já foram meter o imposto lá do César. Se era lícito pagar imposto ao César. Aí o que é que ele diz? Ele, sabendo da malícia, de quem é essa? Mostrar-me aqui uma moeda. De quem é essa esfinge? É de César. Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas quando eles se apresentaram para Jesus, eles disseram, os próprios fariseus, mestre, sabemos que não se te dá de ninguém, que não levas em consideração as pessoas dos homens. Aí ele diz, é lícito dar imposto ao César? O que quer dizer não se te dá de ninguém? Sabe o que quer dizer? Ninguém presta atenção nessa parte, só vê o caso da moeda. Mas ali os próprios fariseus reconheciam que Jesus, tanto imperador como escravo, era a mesma coisa. É isso que eles quiseram dizer. Foi esse sentido que os próprios fariseus deram. Não se te dá de ninguém. Então, tudo que aconteceu na vida de Jesus enquanto ele esteve aqui, e as parábolas que ele contou para nos ensinar, a gente precisa prestar atenção. Não é só aquilo que aparentemente vamos dizer, está em evidência, por trás também. Tem outro fator que eu gosto de citar, que também ninguém presta atenção. Eu não vejo ninguém prestar atenção. Quando o centenário, como é aquele que cuidava de 100 soldados, o centurião, quando o centurião se apresentou para ele, pedindo que ele fosse curar, que ele curasse o servo dele, ele disse assim, eu não sou digno que entreis em minha casa, eu comando 100 homens, por isso que ele era centurião, mas sei que tu tens os teus comandados. Quem era esse comandado? Ele não se referia aos apóstolos, não era aos apóstolos. Ele sabia que Jesus tinha na espiritualidade. Tanto assim, ele disse, não sou digno que tu entres na minha casa. O próprio centurião quis pedir para Jesus enviar os espíritos, os auxiliares dele, que foi o que aconteceu. Jesus não entrou na casa dele. E Jesus disse assim, nunca vi em Israel tanta fé, porque ninguém tinha atinado com isso. E o centurião, que era politeísta, né? Entendeu. Por isso que Jesus disse que nunca viu em Israel tanta fé. E, meu Deus do céu, o que é que eu falo mais? Porque da não cobrança da oração. Oração. Será que a gente precisa fazer uma palestra
palestra para fazer uma oração, não. Duas palavrinhas, porque a espiritualidade, lógico, é de Deus para Jesus e de Jesus para a espiritualidade e da espiritualidade para nós. O que é que eles veem na nossa oração? É só daqui da boca para fora? Não, eles veem assim. É. Não adianta você, como eu disse, fazer uma palestra numa oração. Está pensando lá no filme lá. Não adianta. Ele quer ver a intenção, ele quer ver o sentimento, ele quer ver a fé, ele quer ver a sinceridade. É isso que nos aproxima da espiritualidade, para nos aproximar de Jesus e de Deus. É a nossa intenção, é o nosso proceder sincero. Porque não adianta da boca para fora, aí nós que estamos no céu santificado seja tudo. Hoje apareceu um vídeo dizendo que não é Pai não, que a gente ora errado. Que a gente, aliás, reza, né? Porque você sabe que orar e rezar tem uma diferença? Você sabe. Eu ouvi dizer, por exemplo, rezar são as orações já preparadas. Por exemplo, Pai Nosso, lá na Igreja Católica que tem a Salve Rainha, tem o Credo Padre, isso é rezar. Agora, quando é da nossa ideia, nós que fazemos, aí é oração. Foi eu que eu li lá. Então que a gente reza errado. Diz que não é Pai Nosso, é Papai Nosso. Diz que Jesus falou Papai Nosso. Ele falou outras coisas aqui. Eu vim agora um pouquinho, antes de vir para cá. Não sei mais o que é que ele falou, que a gente não ora o Pai Nosso como Jesus falou. Mas é outra coisa. Mesmo que a gente, por exemplo, papai e pai, não é a mesma coisa. É que pai pode ser pai de qualquer um. E papai é o nosso, né? Até, por exemplo, quem fala papai em casa, a gente aprendeu a dizer papai. Tem gente que esnoba, que acha que é meio assim, esnobe, não sei. A gente aprendeu a dizer papai, o nosso pai, né? Papai, chama papai, é o nosso pai. Agora o pai do outro é pai do outro, mas o meu é papai. E diz que Jesus falou papai, que o homem falou no vídeo. Mas não importa, é aquilo que eu disse. Importa a nossa intenção, o nosso sentimento. É isso que sobe para lá. É isso que sobe para lá. E você sabe, já que estou falando de oração, você sabe que, não sei se vocês leram da Serena Luiz, tem um livro que é Entre a Terra e o Céu. E tem o caso de uma menina, a mãe dela tinha falecido, e o pai se casou com outra pessoa. Era uma madrasta boa, não era madrasta, era boa madrasta. Já ouvi essa conversa, diz que madrasta quer dizer má. Mas não, é conversa fiada. Não quer dizer nada. A pessoa é a pessoa, não é a função, não é a condição. E a madrasta começou a ficar doente. A menina tinha 14 anos, se pôs na frente da fotografia do quadro da mãe e orou para a mãe. E aí a oração dela subiu, foi lá no departamento que recebia as orações. Aí eles vieram ver. Não sei se vocês leram essa parte. Sabe o que estava acontecendo? A madrasta estava doente porque a mãe dela estava obsediando a madrasta. Ela que estava fazendo a madrasta da menina doente, com ciúme do marido. Aí o que aconteceu? Foi recebido lá. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que independente para quem a gente ora e como a gente ora, é recebido lá em cima. É captado lá. O que aconteceu? Foi bom ela ter orado, porque aí ajudou a madrasta e ajudou a mãe. Retiraram ela, conseguiram retirar, esclareceram, ela tomou consciência e a outra ficou boa, acabou de criar a filha dela. Então, a importância da prece, né? A ciência já está chegando a essa conclusão, né? A ciência já está aceitando a oração.
E eles já têm feito assim, um grupo de pessoas que recebem oração, outra que não recebe. Sempre o grupo que recebe a oração sempre se recupera muito mais rápido do que o outro. Eles já estão chegando à conclusão. Os ateus já estão de pulga atrás da orelha para estar pensando no negócio. Quer dizer, isso tudo, as leis divinas vindo assim, até nós, para a gente evoluir, cada vez mais evoluir. Por exemplo, quem era ateu, tem muito ateu, infelizmente, tem até que diz que é Jesus, mas não acredita em Jesus. Eu estou pegando o pé deles quando eles vêm dizer que a gente inventou a reencarnação. Eu disse, você só de Jesus você não acredita, porque foi ele que disse que João Batista era o Elias. Foi ele que disse, não foi? E disseram que foi o Chico que inventou. E disse que tinha estudado o Espiritismo, eu disse que era um pastor. Eu digo, você estudou, né? Você estudou bem. E dizer que o Chico que inventou, sabe quem foi? Foi o Papa Jesus, que disse que João Batista era o Elias. Isso aí é uma reencarnação. Todo mundo conheceu João Batista pequenino, saído de Isabel com Zacarias e tal, e tal, e tal. E o que mais? Vocês que não querem perguntar alguma coisa para mim? Porque eu acho que eu já encontrei o assunto das preces pagas, já? Ou tem mais alguma coisa? Fala. Ninguém quer perguntar nada? Deixa eu ver o que é que eu tiro mais daqui. 26. Não tem muita coisa ainda. 20, 19, 27, 25. A mediunidade, olha. A mediunidade eu falei, né? Que o Chico não cobrava nada. Falei da Márcia, né? Que vai na televisão fazer consulta. É porque a gente sabe, até os indianos eu já falei, a gente sabe que nós estamos aqui, por exemplo, o médium. O médium não é mérito nenhum, não. A gente, quando vem com a tarefa de mediunidade, a gente pediu lá, porque talvez não, praticamente é certo, que nós, espíritos devedores, e a gente, para sanar aquela dívida grande, a gente vem com essa tarefa. E feliz do médium que se conscientiza. Por exemplo, essa série que eu citei do André Luiz, psicografada pelo Chico, tem muitos casos de médiums que vieram de tarefa e não cumpriram, e chega lá e eles são cobrados, bastante cobrados. Então, por exemplo, quando a gente percebe, já temos a grande vantagem de ter descoberto a doutrina. É uma grande vantagem para o nosso espírito. Agora, quando a gente começa a perceber a mediunidade, uma que, por exemplo, ser espírita, quer ser espírita, é só assistir? Não. Eu frequentei lá no Jardim Vila Formosa, um centro ao qual eu devo muita coisa, que eu aprendi muita coisa lá. Eu percorri quase todas as equipes. E eu cheguei a ser tipo um secretário da Isabel, que faz a consulta. Segundo, ela era amiga do Chico, ela ia todo mês com o Chico, recebeu orientação, e ele recomendou a ela que só ela que desse a orientação. E tinha gente que só ia para falar com ela. Aí eu, como não sou quietinho, não falo nada, eu dizia assim, quem vem ao centro só para falar com a Isabel, vai precisar sempre falar com a Isabel. Porque a gente tem que assumir, não é só ir lá, sentar e esperar, não. A gente tem que assumir. Nós viemos aqui, como diz o Evangelho, não é para colônia de férias, não. Nós como eu disse, que essa nossa encarnação divisor de águas,
Esta encarnação a gente vê com o propósito de evoluir, todos nós aqui presentes. Nós viemos com esse propósito. Então, a gente tem que aproveitar e vai ser muito útil, porque, por exemplo, outra coisa que eu sempre digo, a tarefinha que nós pegamos hoje, no meu caso, uma tarefinha bobinha, mas já vai me dando experiência para a próxima eu assumir uma tarefa maior. Por exemplo, você sabe a minha idade, né? Você sabe, né? Eu estou na reta final, eu não vou viver 19 anos, você sabia? Ela sabia. Então, o que é que eu fico pensando agora, como a gente estava conversando ali, eu e a Roseli? Por exemplo, eu vou preocupar com o futuro, a turma diz assim, o senhor corre, o senhor faz caminhada. Eu digo assim, para quê? Para viver mais? Eu já estou vivendo mais. Eu já estou vivendo. Eu estou numa fase, sabe? Eu estou numa fase que eu não me preocupo. Outro dia me disseram para mim não tomar café com açúcar, porque fazia mal, morre logo. Eu passei a minha vida tomando café com açúcar. Como é que agora, com 92 anos, eu vou parar de tomar aqui para ficar 200 anos? Aí ninguém vai me aguentar com 200 anos. Não, essa preocupação eu não tenho mais. Correr para quê? Eu corro no dia a dia. Eu corro, eu ando, eu virei um velho roeiro. Mas não é para zanzar a toa. Já vai bater perna! É o que eles dizem, eu acho que velho só bate perna. Se eles soubessem, eu digo, tu vai levar. Quando teve a pandemia, lá no Carrefour, a mulher me disse, você não pode vir aqui. Eu digo, tu vai levar meu feijão e meu arroz? Se tu for levar, eu não venho. Ora essa. Tu vai levar? Ah, minha mãe, então pronto, então eu venho. Não é? Eles pensam que o velho vai zanzar. Eu não vou zanzar. Quando eu saio de casa, tem um objetivo, uma tarefa, alguma coisa útil. O que é que eu vou fazer na rua, olhar para o céu? Na minha laje eu vejo o céu. Não é? Então eles acham que eles matam a gente, sabe? Com 80 anos eles matam a gente. Não é? É verdade? Com 80 anos matam. Você não pode mais fazer crédito, você não tem mais opinião. Não tem, a tua opinião entra aqui neles, entra aqui, sai aqui. Lá vem o velho, lá vem o velho. É assim, eu não estou me queixando não, porque eu estou aí eu que digo deles, entra aqui, sai aqui. Porque eu quero saber perante a minha tarefa, e dar conta da minha tarefa lá, porque eu é que vou responder. Se ele me dá essa disposição, a lucidez mental, né? É para mim ficar assistindo aquela novela, um matando o outro roubando a mulher do outro. Para que eu vou aprender isso? Eu já sei. Eu procuro aprender aquilo que eu ainda não sei. E sou preocupado em aprender. E aprendo todo dia, graças a Deus. Então eu quero dizer assim, por exemplo, eu me digo que eu sou um exemplo da lei de Deus, porque se Ele me dá 92,5, daqui a 5 dias, 92,5, essa condição, locomoção perfeita, cabeça funcionando, canela dando no corpo, é para mim fazer ainda alguma coisa. Ele não me quer aqui para enfeite, né? Que nem vai ser bom eu ser enfeite de nada, né? Não é, Manuel? Então, é assim, a gente tem que se conscientizar das coisas que a gente tem que fazer. Eu acho engraçado o palestrante chega aqui e diz assim, é difícil, é só que eu ouço, é difícil. Uma vez eu saí de uma palestra, da onde eu frequentava, ladrão, assassino, corrupto, sei lá mais o que. Eu saí arrasado, porque ela dizia assim, nós matamos, nós. Eu digo, meu Deus, nós somos nós, não somos. Eu estava na meia. Eu digo, mas para quê? Que era difícil. Outro dia no Evangelho lá,
que é difícil amar o próximo. Que raio, desculpa a expressão, eu sou filho de português, que raio de tanta dificuldade, meu Deus do céu. Não é difícil amar, é. Agora, se o cara pisa no teu calo e não quer sair de cima, tu tira o pé de baixo e pronto. Eles põem tanta dificuldade, a gente sai desanimado de viver na Terra. E a gente veio aqui, tem as dificuldades para nos pôr à prova, para nos dar fortaleza. Sabe que as dificuldades nos dão uma presença de espírito, uma fortaleza, uma certeza das coisas? O passivo vai ser como ele disse, né, que pensa que cai do céu. Não cai do céu, não cai do céu. Ele nos deu a vida eterna, não tem fogo de inferno que vai acabar com o nosso espírito, não tem, graças a Deus. E nos deu livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele quer que nós não somos aquela marionete que por aí eles falam que tudo, quando é coisa de ruim é o diabo que faz, quando é coisa boa é Deus que faz. Não, Deus faz, Deus ajuda, faz da tua parte que eu te ajudarei. Nós não somos aquela marionete que só faz de acordo com a vontade de Deus. A gente aceita a vontade de Deus, mas a gente que age, e Ele nos quer sábios por nós mesmos, pela nossa decisão. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio eu considero, eu pessoalmente, tão importante como a nossa vida eterna. Tão importante. Pelo fato de nós nos preocuparmos em evoluir, pela nossa vontade. Agora, vocês sabem que quando um espírito é muito remitente do mal, ele dá um toniquete, né? O que é toniquete? Um tranco. É quando chega numa situação que a pessoa às vezes não se locomove, para não praticar, não continuar a errar muito. Existe uma historinha no meio espírita do menino que tinha um espírito que tinha a ideia de suicídio. Toda encarnação ele se matava. Toda encarnação ele se matava. Aí um dia, a última, ele veio só sem seus membros, que era para não preparar o veneno, mas andava. Aí um dia ele estava sentado assim, saiu correndo e ia se jogar na praia. Veio um carro, cortou as pernas. Mas coitadinho, era o único jeito dele se locomover, era a única coisa que ele tinha feito para ele não ter mais condições de se matar. Quer dizer, aí foi a lei de Deus, a vontade de Deus, exercendo aquele espírito, para ele tomar consciência e parar de querer se matar. Ele não parava não. E daí ia se matar, mas ainda com a perninha, daí ia se matar. Pois aí pronto, não teve mais condições de se matar, nem que ele quisesse. Então é assim, mas de resto é a nossa vontade prevalecer. Aí o que é que ele acontece? Quando o Kardec perguntou para o espírito lá, a falange do espírito de verdade, se os espíritos influenciavam em nós. Ele disse que muito mais do que a gente pensa. Lógico, porque a gente sabe que quando a gente vem, a gente se prepara lá, e a gente se determina, né? Ajudado pelos aqueles espíritos que estão nos orientando, porque a gente sempre tem orientação. Então, é juntado o mentor e mais outros auxiliares que vêm nos preparar para a gente seguir essa nova experiência. E aí, a gente sabe que eles estão ali do nosso lado, eles não nos deixam. Mas porém, é assim. Não tem aquela charge do anjinho, não, do anjinho e do diabinho. Quer dizer, a gente recebe a influência da espiritualidade superior, mas das trevas também. Mas quem é que decide? Nós. A decisão é nossa. A gente, quando chegar lá, o diabinho te sugeriu e você aceitou. Porque quis. Você aceitou porque quis. O diabinho, figurativamente, né? A gente não acredita em diabinho, né? Mas
As trevas, elas sugerem, mas o Espírito de luz também está ali, sabe? De plantão, ele está de plantão. Aí depende da nossa decisão, da nossa predisposição de evoluir ou deixar de evoluir. Porque vocês sabem que a gente nunca regride, né? A doutrina nos ensina que a gente chega num patamar evolutivo, você nunca vai para baixo, a tendência é sempre subir, sempre aumentar. O que pode acontecer é você estacionar. É o caso daquele espírito que toda vez se matava, ele estava estacionado naquele patamar do suicídio. Aí o que aconteceu? Deus providenciou a espiritualidade, né, em nome de Deus, para que ele parasse, para que ele dali seguisse para cima. Então a gente recebe auxílio, mas a decisão é nossa. E por isso que a gente deve sempre orar pelo nosso mentor, que a gente chamava, ainda tem muita gente que chama anjo da guarda, né? A gente chama de mentor. E a gente deve orar para ele, porque esse espírito, ele tem nos ajudado. Eu sou testemunha, ele tem me ajudado muito. Eu acho que se ele me ajuda, ajuda o de vocês também, o de vocês. Está na hora, está na hora. Então, olha, conversei piada e chegou a hora. Nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a um espírito que é muito evoluído, um espírito divino que ele mandou para nos ensinar, para nos orientar, para dar o seu exemplo de amor, de evoluir cada vez mais. E tem enviado muitos e muitos outros em nome desse Espírito que se chama Jesus Cristo, que é o nosso governador. Agradecer as oportunidades que temos tido em todo o decorrer da nossa vida e que nós possamos ajudá-los para que eles consigam levar adiante a tarefa junto a nós. Pedir a Jesus muito amparo, muito amor, graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe hoje. Palestra realizada aqui no Centro Espírita Anália Franco.